Livros de ficção, você tem preconceito? Eu tinha muita dificuldade de ler, muito preconceito de livros de ficção, não lia muito e ainda tenho alguma dificuldade sim de ler. Eu estou me atualizando aqui com os clássicos do Clube de Literatura Clássica, mas ainda tenho dificuldade. Mas a gente está aqui para argumentar o oposto, porque eu tenho descoberto que cada vez mais ler livro de ficção ajuda na sua vida e é aqui que a gente se encontra. Livro de ficção não é fuga, é ensaio. Você abre um livro e, de repente, você não está mais onde você estava. Você está num tribunal, você está na guerra, você está na montanha dos ventos uivantes e dentro da mente de alguém que você jamais conheceria na vida real. E aqui que está alguma coisa que ninguém te conta, né? O cérebro, ele não entende completamente a diferença entre viver e imaginar viver. Então, aqui a gente fez uma apresentação para vocês, que vai ser super legal a gente falar um pouquinho da importância dos livros de ficção. O que que a neurociência tem falado, né, sobre isso e cada vez mais. A gente vê, se eu tivesse que te fazer uma pergunta, né, se você tivesse 20 minutos, 20 minutinhos, né, você escolheria um manual de produtividade, né, como o livro 4.000 semanas, né, hábitos atômicos, e micro hábitos e muito mais, ou um romance? Me responde aqui nos comentários o que que você escolheria. A maioria das pessoas falaria até que ficção é entretenimento, é uma pausazinha, né, na vida da gente, é pra gente se distrair, mas a ciência mostra exatamente o contrário, que a ficção, ela pode ser uma das ferramentas mais poderosas já criadas para desenvolver a empatia, a inteligência social, o pensamento complexo e até resiliência emocional. Em 2013, pesquisadores da Emory University, deixa eu passar aqui que eu estou esquecendo de passar, gente. Ó, aqui, se você tivesse 20 minutinhos por dia, o que que você escolheria? Um manual de produtividade ou aqui um livro de ficção, né? É difícil você saber o que que você ia escolher? Eu já não sei, hoje em dia estou muito dividida, minha gente. Vamos lá. Seu cérebro não sabe a diferença entre viver e ler. E isso é muito perigoso, hein? Porque se ele não sabe a diferença, quando você está vendo filme, quando você está lendo, está se emocionando com aquilo, né? O cérebro está reagindo quimicamente, né, às emoções, né? Ativação motora, você dá os espasmos, você respira diferente e você tem um processamento emocional bem diferente, tá? Então vamos lá. Em 2013, os pesquisadores, né, chamado de Emory University, da Emory University, fizeram um experimento curioso. Eles colocaram voluntários dentro de máquinas de ressonância magnética, aquela que é uma bolinha, né, enquanto liam um romance. Quando os personagens sentiam medo, né, as regiões emocionais dos leitores também se iluminavam. Olha aqui a descoberta. E mais um dado fascinante veio depois dessa descoberta, que viu que essas partes, né, se agiam. Mesmo depois do término da leitura, os cérebros dos participantes os cérebros continuaram com conexões alteradas por dia. Ou seja, aquela emoçãozinha que você passa lendo aquele livro de ficção, né? Ela fica depois de fechar o livro. Ela permanece com você. Parte de você ainda está dentro da história, mesmo depois de você fechar, né, o livro em si. O psicólogo Keith Tuckley chama a ficção de um simulador de voo da vida social.
Segundo ele, as histórias funcionam como um laboratório, de seguros, né. Muito, muito demais. Os leitores ensaiam relacionamentos, conflitos morais, decisões, difíceis, fracassos, percas, amor, traições, tudo sem sofrer as consequências reais. As histórias são laboratórios emocionais. Um estudo publicado na revista Science descobriu algo muito impressionante. As pessoas que leem ficção literária apresentam melhora significativa na capacidade de compreender as emoções e intenções de outras pessoas. Então, isso ela é muito interessante. Como você tem a empatia, uma maior empatia, se colocando na posição de pessoas ao ler. Muito mais, assim, do que, sabe, ver um filme, ou fazer alguma outro tipo de atividade, né, a leitura, ela se faz colocar nos sapatos de outras pessoas, porque você sente por dentro, você sente dentro da mente da pessoa, você sente o que a pessoa está sentindo, né. E esse estudo foi publicado na revista Science e descobriu que as pessoas que leem ficção literária apresentam uma memória significativa na capacidade de compreender as emoções e intenções de outras pessoas, quer dizer, a sua análise de outras pessoas começa a ficar mais apurada, né. Existe um detalhe fascinante aí na ficção literária que tem um efeito maior do que a ficção comercial ou a não ficção, porque os personagens, pensa comigo, os personagens complexos, vamos pensar assim, Crime e Castigo, A Hora da Estrela, né, pensa aí os personagens da sua vida, né, Brás Cubas, pega aí, né, os clássicos, obrigam o leitor a interpretar nuances psicológicas. Não foi só a sua professora de português que te pediu isso, o personagem pediu, né. O personagem chegou lá e falou assim: "Cara, vem cá me entender, vem cá me entender", né. E outro estudo mostrou que apenas 6 minutos de leitura podem reduzir o estresse em até 68%. 68%. Olha como é que isso impacta, né. Mais do que ouvir música, mais do que caminhar, mais do que tomar chá, mais do que jogar videogame, isso acontece porque a leitura cria um estado de imersão profunda, uma espécie de meditação narrativa. O psicólogo Jerome Brun explica que existem 2 tipos, deixa eu colocar aqui para vocês, olha, existem 2 tipos, de modos principais de pensamento, né. O modo lógico concatenado, né, que seria esse aqui, olha, e o modo narrativo, né, baseados aí em ficção. Então temos esse aqui, o lógico, né, faça isso, evite aquilo, e aqui não entrega respostas prontas, constrói experiências imersivas. E olha a diferença, até no visual da apresentação, como é que tá aqui diferente, né. Os livros de autoajuda trabalham a lógica, esse lado daqui, né, eles dizem o que fazer, dão às vezes o guia, o mapeamento, né, do que fazer, o que evitar, quais são as etapas, um a um, aqui estão os exercícios, siga comigo. Já a literatura, ela faz algo um pouco mais profundo. Ela não entrega resposta, né, ela constrói experiências, constrói cenários, né, ela te coloca numa experiência que transforma a identidade, né. Aí aqui, vamos lá, vamos continuar a nossa apresentação. E um romance é um laboratório ético. A filósofa Marta, como é que é? Nussbaum, ela argumenta
que a ficção nos permite experimentar dilemas morais complexos, né? Eles funcionam como laboratórios éticos. Eles permitem que você experimente dilemas morais complexos sem sofrer a consequência real, mas é como se fosse um guinea pig, um teste, né? Você pode cometer erros, sentir culpa, refletir, aprender, tudo dentro de uma história. É como se fosse, é como se fosse tudo dentro de um simulado. É um simulacro, né? Você tem aqui a história em que a pessoa perdeu a família. Aqui você tem aqui a história do bem e do mal, né? Do crime e do castigo, né? Aqui a gente tem. Deixa eu pegar o livro aqui do Crime e Castigo. Vem aqui a apresentação aqui grande, enquanto eu pego aqui para vocês. Mas, por exemplo, a gente está aqui vendo. Calma aí, só um minuto. Voltei. Aqui, Crime e Castigo, coleção do Clube de Literatura Clássica, que é essa coleção aqui. E a gente tem aqui, que o pessoal brinca, né? Aqui é crime, de resto é castigo. Então você se coloca no local, né, do personagem principal e você vai julgar, você vai lutar, você vai falar, vai, meu Deus do céu, né? Ah, meu Deus, o estrangeiro de Camus. Você fala, cara apático, faz alguma coisa. E você luta por ele, e você questiona, né? Então você está ali imerso dentro da história, principalmente histórias assim, profundas, densas, questionadoras da moral, do caráter, em que você pode conversar com pessoas. O que você acha disso? O que você achou daquilo? Né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Crime e Castigo que eu mostrei aqui para vocês descreveu isso, uma ansiedade moral, uma dissonância psicológica, décadas antes da psicologia moderna existir. Estava lá, estava lá, estava dentro do livro, está aqui. Está tudo aqui, a psicologia, a antropologia, né? O comportamento humano, está tudo aqui, né? O outro livro, O Sol é para Todos, né? Que a gente adquiriu há pouco tempo, para quem segue a gente, já sabe que adquirimos há pouco tempo com o desconto da editora Record. O Sol é para Todos e vai estar na leitura desse ano, né? Aumenta a sensibilidade à justiça social. O Damian, por exemplo, é um livro também que a gente comprou, desconto da editora Record. A gente tem que estar de olho nos descontos e nas boas para comprar bem, tá? Para comprar bem. Então, você tem que saber isso, comprar bem, e aqui na comunidade a gente preza muito sobre isso, né? Aqui, tá vendo? Os livros que a gente está citando, o Damian, por exemplo, esse aqui, olha, essa aqui não são as capas oficiais, não. Explora conflitos de identidade que hoje aparecem em teorias psicológicas contemporâneas. Ao Farol, que está aqui, né? Ele fala da consciência subjetiva e a percepção emocional com uma profundidade, né? O Cemitério Maldito, né? Ele, embora seja de terror, ele funciona como uma dissecação profunda do ser humano. Alguns pesquisadores defendem que a ficção não é apenas cultura, ela pode ter sido essencial para a sobrevivência humana, né? Olha aqui. Como é que a gente começou a nossa cultura aí de troca de experiências, de narrativa, né? As histórias, elas permitiram os nossos ancestrais compartilhassem experiências, aprendizados, né? Transmitissem valores, cultura, treinassem a cooperação sem precisar enfrentar riscos físicos reais e de novo, e de novo, e de novo. Então, teve aquela passagem do conhecimento, né? E a gente aprendeu a partir da contação de histórias, que ajudou os seres humanos. Aqui a gente está vendo, olha aqui, olha, o fogo, a narrativa, a conexão e o calor, a fumaça é uma experiência compartilhada, é uma simulação segura, né? O córtex pré-frontal é uma simulação e um planejamento. As pessoas sentavam ali para conversar e para trocar ideias, formar o que hoje a gente tem de mais importante, a nossa cultura, nossos signos, símbolos, ideologias, sabe? O nosso histórico. E contar a história ajudou os humanos a construir
as nossas civilizações. Um estudo de Yale descobriu, deixa eu colocar aqui para vocês maior, descobriu que os leitores frequentes vivem, em média, quase 2 anos a mais. Aí eu te pergunto, querido, você é leitor frequente? Está aqui trabalhando a sua longevidade, né? Leitores frequentes vivem mais. Isso já é uma coisa para você falar assim, cara, eu vou ler mais um pouquinho porque eu quero viver mais, né? Entre essas hipóteses aí estão maior atividade cognitiva, né? Melhor regulação emocional e maior conexão social. Então, esses 3 pontos, a partir da leitura, a partir de você se entregar para leitura de ficção, que a gente está falando aqui, você conhecer histórias de povos, histórias de sentimentos, histórias situacionais, contextuais, aquilo faz com que você tenha outra percepção, a não ser a percepção um pouco encerrada da sua própria vida, sabe? Aquilo te amplia. Olha aqui a régua que ele coloca aqui. O estudo de Yale de 2016, a atividade cognitiva, a expectativa média de vida e a longevidade pelos livros, pela, pela viagem, pela vida de outras pessoas ou personagens, né? Olha que coisa bonita e até poética. E quando você chora por um personagem, seu cérebro não sabe que ele não existe, né? Ele reage com como se aquela coisa, aquela experiência, ela fosse real. E talvez exatamente por isso as histórias mudam as pessoas. De repente é por isso que isso acontece, né? Que a gente fica tão tocado, né? Na nossa vida. Deixa eu passar aqui para vocês. Que a gente fica tão tocado na nossa vida. O que acontece quando você escolhe um romance? Olha aí para o lado. Empatia, você decifra intenções reais. Inteligência social, você navegação humana complexa. Inteligência também, não só social, mas emocional também, né? Um outro tipo de inteligência. Resiliência e longevidade, né? Então, quando você escolhe uma ficção, e aqui a gente não está falando, poxa, escolha a ficção, não é isso. É escolha a ficção às vezes. Tem um equilíbrio. O equilíbrio é tão lindo. Livro de biografia, teórico, né? É livro técnico até, né? Livro de conselhos, livro de desenvolvimento pessoal, livro de ficção, não ficção, etc. Poesia. Faz um mix, faz uma salada, né? Esse é o ponto, faz uma salada, né? Isso vai ser muito, muito legal. A gente acabou de lançar agora no início do ano uma lista de 12 livros de ficção e uma lista de 12 livros de não ficção, né? Foi lançado no nosso Substack e aqui no YouTube também, 2 vídeos, de dicas de livros para vocês. Então, assim, depois que você ouve isso, vai no nosso próximo vídeo, pega a dica de livros de ficção que a gente indica aqui no nosso canal para você ler, porque eu acho que vai ser bem legal você ter esses insights. Coloca no seu carrinho da Amazon. Coloca no carrinho da Amazon. E aí você vai analisando o preço, tá? Se é legal, se não é legal, se vai comprar agora, se vai comprar depois, mas começa a fazer uma boa curadoria. Ficção não é fuga da realidade. É um ensaio para ela, né? Ela amplia a sua capacidade de compreender o mundo, principalmente as pessoas dentro do seu mundo, né? Ler ficção não significa escapar da vida, ela significa expandir o número de experiências que você pode viver sem sair do lugar. Eu acho que eu acho que isso é um ponto que atores têm uma fascinação pela sua arte, pelo seu ofício, porque eles conseguem viver várias vidas dentro da vida e o leitor,
de uma certa forma, também consegue viver várias vidas dentro de uma vida. Cada personagem que você encontra é uma nova lente para observar o mundo. Às vezes a gente tem lentes assim, né, grossas, suas, bem características, e às vezes a gente precisa de outra para ver de outros ângulos, né. Agora eu quero te fazer uma pergunta, a gente está chegando aqui ao final do livro, ao final do vídeo. Qual personagem de ficção que você acredita que já mudou a forma como você enxerga a vida? A gente citou aqui alguns, né, Brás Cubas, mas tem Don Quixote, mas tem, Capitu, mas tem tantos, né, qual o personagem que você sentiu mais próximo? Quero saber, conta aqui nos comentários pra gente, porque às vezes uma história não muda só o que você pensa, né, ela muda quem você se torna. Quanto mais personagens a gente encontrar, mais possibilidade de nos tornarmos a nossa melhor versão. E é isso que a gente busca aqui na nossa comunidade Mabook Club, é sermos a nossa melhor versão. O livro é uma ferramenta para isso, é uma desculpa para isso, né. E temos muito mais, trabalhando os hábitos, trabalhando, né, o nosso segundo cérebro, trabalhando, as nossas habilidades. E se você quiser me dar a confiança, né, de ir um passo além na sua trajetória de ser a sua melhor versão, todos os links estão aqui abaixo. A gente te aguarda na comunidade, em que a gente tem leituras, dicas, cursos, ferramentas, inteligências artificiais para te ajudar no aprendizado e na sua fixação de novos conceitos, novos insights, e um novo mundo se abrir na sua mente. Se você me permitir, nós estaremos juntos nessa trajetória. Até o próximo vídeo ou até dentro da comunidade. Tchau!